controle de plantas daninhas na agricultura é uma prática antiga. Existem 3 técnicas mais comuns: os métodos culturais, como a rotação de culturas, o controle mecânico e o uso de produtos químicos. A falta de conhecimento sobre técnicas de aplicação de herbicidas é um dos problemas mais sérios da agricultura, já que a baixa eficiência desse processo pode aumentar o custo de produção e até provocar contaminação humana e ambiental. Para conduzir a aplicação de produtos químicos, o agricultor ou profissional da assistência técnica precisa conhecer quais as espécies de planta daninha presentes na lavoura e seu comportamento no ambiente. Por isso, a forma de germinação, o tamanho do ciclo e o potencial de competição entre a espécie daninha e a planta cultivada vão fornecer informações que auxiliam na escolha do herbicida mais eficiente. Qual o procedimento que o produtor deve adotar na escolha do herbicida? Cada herbicida ele é eficaz num número determinado de espécies e, em função disso, o produtor vai escolher o herbicida de acordo com as espécies que ele possui na sua área. A primeira coisa a fazer é fazer um levantamento dessas espécies. Ele vai caminhar na área, de preferência dividindo essa área por talhões, fazendo esse levantamento, ou seja, identificando e quantificando as principais espécies. E a partir daí optar pelo herbicida correto de acordo com as espécies predominantes. Outra coisa que ele deve ficar atento é para as características do solo nas aplicações de herbicidas pré-emergentes. Solos onde existem teores maiores de argila e matéria orgânica, de modo geral, requerem doses mais elevadas de herbicidas pré-emergentes. A próxima etapa a ser observada é a regulagem do pulverizador. O equipamento contém depósito, bomba e barra de pulverização, componentes por onde circula a cauda, que é a mistura do herbicida com a água. Inserida no depósito, a cauda passa pelo primeiro filtro, que deve ser limpo a cada aplicação. Depois ela desce até a bomba e sai no campo pela barra de pulverização. Por isso, os filtros de linha e os bicos, componentes dessa barra, devem estar limpos e regulados, para que a aplicação do produto seja uniforme. Também é importante verificar se as mangueiras vazam e se as dobradiças que seguram os bicos estão com o mesmo alinhamento. Existem 2 tipos de bicos, cônico e leque. A escolha de um deles vai determinar a quantidade de cauda que sai do pulverizador e o tipo de aplicação. Em que circunstâncias que ele vai optar por um bico ou por outro? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Então nós temos aqui 3 tipos, são os 3 tipos de gotas que existem. Gotas muito finas, gotas muito pequenas, gotas médias e gotas grossas. As gotas finas, elas têm uma deposição melhor, então elas se espalham maior no terreno, na folha, diferente da gota grossa, que por ser mais grossa vai ter mais espaço entre elas. No entanto, as gotas finas são mais fáceis de ser levadas pelo vento, então mais fácil de sofrer deriva, e como elas são mais finas, elas são mais fáceis também de evaporarem. Então a gota fina, ela tem a vantagem de ter uma deposição melhor, mas é pior em relação à deriva e evaporação. E a gota grossa, mesmo não tendo uma boa deposição, ela é melhor para evitar deriva e para perder por evaporação. Depende do tipo de aplicação que nós vamos fazer, do tipo de produto que nós vamos aplicar. Bicos desgastados ou com manutenção errada como estes interferem na aplicação do produto. O resultado é visível ao se colocar esse painel embaixo da barra de pulverização. Utilizando essa mesa aplicadora, nós podemos ver o quê? Que aqui caiu uma grande quantidade de produto, como aqui no fundo. E aqui basicamente nada. Isso demonstra que bicos desgastados vão dar uma grande regularidade de deposição de produto numa aplicação, com o resultado da aplicação devendo ser muito ruim. O mesmo teste foi realizado com bicos normais. E o resultado da aplicação seria esse. Basicamente a mesma quantidade de água sendo jogada por igual no terreno. Mostrando que se a qualidade dos bicos forem boas, eles funcionando iguais, nós podemos ter uma boa pulverização. Na propriedade também é possível avaliar a calibração do equipamento, usando um copo medidor de volume. A primeira parte da calibração propriamente dita, o produtor vai na área que ele vai fazer a aplicação, mede 50 metros. Ele anda esses 50 metros com o trator, da maneira como ele está regulado, e marca o tempo que ele faz para andar esses 50 metros. No caso desse pulverizador, nós gastamos 14 segundos. A partir daí, ele pega um copo dosador, que todo produtor deve ter,
coloca embaixo de cada bico e marca esse mesmo tempo que ele gastou para fazer os 50 metros do líquido caindo no bico. No caso, os 14 segundos que esse pulverizador levou, fez com que chegasse a essa marca aqui, que é em torno de 90 litros por hectare, que é a quantidade de volume de calda que ele vai jogar. E a calibração está feita. O produtor tem que fazer isso bico por bico para ver se não tem diferença nenhuma entre os bicos. Se ele achar que essa calibração está boa, ele aplica dessa maneira. Senão, ele vai ter que mexer em regulagem, como aumentar ou diminuir pressão. A regulagem correta do pulverizador é decisiva no processo de aplicação. Os fatores climáticos também interferem no resultado final, porque ventos, temperaturas elevadas e umidade podem alterar sua eficiência. Quais os fatores climáticos que interferem na aplicação? Um dos principais fatores que o produtor deve observar são as condições de vento. Ele deve evitar ventos superiores a 8 km por hora. Esses ventos, eles carregam a calda herbicida para fora da área onde ele quer aplicar, ou seja, fora do alvo que ele deseja atingir. De preferência, a gente deve também evitar condições onde não haja existência de vento, porque a gota ela necessita de uma certa energia para atingir o alvo. E o produtor, se ele conseguir condições de vento em torno de 3 a 6 km por hora, seriam as condições ideais, que são as chamadas de brisas leves. Outro fator importante seria a umidade relativa. O produtor ele deve evitar aplicações quando a umidade relativa for inferior a 55%. Quando ocorre essa condição de umidades relativas muito baixas, ocorre um espessamento da superfície foliar através de ceras, e isso aí impede a absorção do herbicida. Outra coisa que a umidade relativa do ar também interfere é que a umidade relativa muito baixa, ela reduz o tempo de vida útil da gota. No caso da temperatura, o produtor deve evitar temperaturas muito altas. Evitar temperaturas acima de 30 graus Celsius seria o importante. Também, temperaturas muito altas na superfície do solo cria correntes que dispersam a calda de pulverização. Outro fator que o produtor deve estar atento também é no caso do orvalho. Principalmente em aplicações em pós-emergência, o produtor deve evitar que uma camada de orvalho muito grande sobre as folhas, elas condicionam a que haja uma diluição da calda herbicida. E esse herbicida diluído, ele pode escorrer na superfície da folha e se perder caindo no solo. Outra condição que ele tem que ficar atento também é no caso de chuvas. Chuvas logo após a pulverização, ela lava a calda herbicida e não há tempo para que o produto seja absorvido pela folha. Também chuvas muito grandes, excesso de pluviosidade, pode acontecer que o herbicida seja levado através do perfil do solo e possa atingir lençóis freáticos, contaminando a água desses lençóis. Outra coisa que pode acontecer também é o escorrimento superficial. A chuva, através das enxurradas, escorrendo na superfície do solo, carrega essa calda herbicida para os mananciais e pode contaminar córregos, lagos, etc. Depois de concluída a aplicação, o produtor deve se preocupar com o destino das embalagens que guardam os produtos químicos. A tríplice lavagem é uma prática que deve anteceder o armazenamento das embalagens. Elas devem ser colocadas em local adequado antes de sua devolução à empresa fornecedora de insumos.